imponente torre, aparentemente medieval, gótica, é esta que se ergue bem no coração de Vila Nova de Gaia. Imponente, já que daqui se tem um enorme domínio visual sobre as águas do oceano, sobre o Monte da Virgem, uma boa parte de Vila Nova de Gaia e até da cidade do Porto. É uma torre que se implanta na Quinta da Chamorra, na freguesia de Vilar do Paraíso, aqui no concelho de Gaia. Mas só aparentemente é uma torre medieval. Afinal, estamos perante um daqueles casos tão habituais nas últimas décadas do século XIX e nos primeiros anos do século XX dos revivalismos. Uma certa tradição erudita, ainda imbuída muito do espírito do romantismo, fazia com que as construções procurassem fazer reviver antigos estilos, nomeadamente medieval, gótico. Foi isso que João Marques, um endinheirado de Vila Nova de Gaia, quis fazer aqui, na sua quinta. Esta torre imponente era uma forma também de sublinhar o seu estatuto social e a importância da sua quinta. Uma torre que, por isso, não é gótica e foi construída nessa transição do século XIX para o século XX. Mas é uma torre que está também associada a uma história triste. Uma história que, em boa verdade, se revestiu já de características de lenda. A lenda do Menino de Ouro. Uma história, uma lenda, que vos vou contar, mas o seu início tem lugar na cidade do Porto. A nossa história começa, de facto, a alguns quilómetros de distância, na cidade do Porto. Estávamos em 1903, nos finais de 1903, e tudo vai ter início aqui, nos jardins do Palácio de Cristal. Eram, então, um local de referência absoluta da cidade. Continua a ser. Era um espaço que tinha sido inaugurado alguns anos antes, em 1865, quando aqui é construído um magnífico pavilhão, uma belíssima obra da arquitetura e da engenharia, do ferro e do vidro, inspirado no famoso Crystal Palace de Londres, e daí o aportuguesamento para o Palácio de Cristal. Tinha sido impulsionado pelos homens de negócio da cidade, os comerciantes, os industriais, que queriam ter aqui uma grande montra da sua atividade, da atividade dos negócios do Porto e da região norte. Um espaço para exposições, e houve aqui muitas, e bem importantes. Mas desde muito cedo, desde o início do projeto, que a ideia não era só desenvolver aqui essa estrutura, esse pavilhão. O objetivo era também criar belíssimos jardins que atraísse a população e os visitantes do Porto ao Palácio de Cristal. Vai ser mesmo contratado um arquiteto paisagista alemão, Emílio David, que, muito dentro do espírito romântico que então, enfim, dominava o panorama artístico europeu, vai aqui desenvolver uma série de jardins românticos. Espaços belíssimos, mas havia um espaço que era particularmente importante, dos mais concorridos e que era também palco para muitos espetáculos: a Avenida das Tílias. Era esta, continua a ser, a Alameda das Tílias.
nos finais do século XIX e no início do século XX, um dos espaços mais concorridos, mais populares entre os portuenses. Uma alameda que se chegou a designar como Alameda Dom Pedro, mas a presença destas árvores, a sua força, acabaram por fazer com que ela ficasse popularmente designada, até hoje, como Alameda das Tílias. Era um espaço que, além de representação social, onde os portuenses passeavam, se encontravam, era também um espaço que, desde muito cedo, vai passar a servir de cenário a muitos espetáculos. É verdade que o próprio Palácio de Cristal tinha condições verdadeiramente excepcionais para muitos espetáculos. Possuía um belíssimo órgão de tubos, tinha mesmo um teatro no seu interior, o Teatro Gil Vicente. Mas os jardins, e particularmente a Alameda, convidavam, de facto, para muitos outros espetáculos. A sua concha acústica, que ainda hoje é um elemento de referência dos jardins do Palácio, fazia enorme concorrência aos coretos dos jardins de São Lázaro e da Cordoaria. Mas aqui apresentavam-se também espetáculos de circo, de teatro, diferentes tipos de música e de dança. E, desde os finais do século XIX, era aqui que tinham também lugar as exibições daquilo que era uma enorme novidade: os voos em balões. Foi com efeito no Jardim do Palácio de Cristal que se começaram a apresentar os primeiros balonistas, gente que vinha de fora, nomeadamente de França, e que aqui, para espanto dos portuenses, se faziam elevar aos céus. De facto, e como nos recorda esta inscrição, desde 1883 que os pioneiros da aviação em Portugal, os balonistas ou os aeronautas, se exibiram aqui nos jardins do Palácio de Cristal. E, sendo na sua maioria os primeiros estrangeiros, foram também alimentando os sonhos de muitos jovens portuenses que também eles sonhavam um dia poder ascender aos céus e utilizar esses balões para aventuras em viagens de balão. E entre esses jovens, que eram um entusiasta da aviação através dos balões, encontrava-se o filho do proprietário da Quinta de Vilar do Paraíso, César Marques dos Santos. César Marques dos Santos, que frequentava em Gaia uma farmácia que era um ponto de encontro dos entusiastas dos balões. Em 1903, o jovem farmacêutico de Gaia, Belchior da Fonseca, terá a oportunidade, a propósito das exibições aqui no Palácio de Cristal de um balonista francês, Carton, terá a oportunidade de concretizar os seus sonhos. Numa das viagens de Carton, Belchior irá fazer também a ascensão. Bom, a experiência para ele é fabulosa e o entusiasmo dele e de toda a sua tertúlia na farmácia vai atingir o rubro. E é nessa época que, e aproveitando a presença do balonista francês, que Belchior convence outros dos seus dois amigos, César Marques e também o engenheiro, igualmente jovem engenheiro, José António dos Santos, para adquirirem o balão do francês e receberem formação do mesmo. E vão concretizar isso. Vão comprar o balão de Carton, rebatizá-lo como Lusitânia e vão tornar-se entre os pioneiros
dos voos de balão no nosso país. Vão efetuar 3 voos. Os locais de partida são na Praça de Touros, que então existia na Serra do Pilar, e, como não podia deixar de ser, aqui, nos Jardins do Palácio de Cristal, junto da Concha Acústica. No lugar de ascensão do balão, bem assim como nos lugares onde ele acabava por pousar, sempre em Vila Nova de Gaia, uma enorme multidão reunia-se para assistir a estes voos. Milhares e milhares de portuenses. Sim, esses primeiros e pioneiros voos atraíam multidões. Belchior e os seus amigos irão efetuar 3 voos no Lusitânia, sempre com grande sucesso. Mas os meses vão passando e quando chegamos a novembro, ao dia 21 de novembro, os 3 aventureiros têm um novo voo programado a partir daqui, da Concha Acústica. Mas dadas as condições atmosféricas, o tempo muito nublado, muito cinzento, algum vento, algumas pessoas vão-lhes aconselhar alguma prudência, alguma cautela. Talvez o ideal fosse desistir do voo, mas eles vão acabar por teimar. Entendem que, aliás, esse pode ser um dos objetivos deste 4º voo. Explorar os ventos, estudar as correntes, bem lá no alto. E na manhã desse dia 21 de novembro de 1903, durante os primeiros minutos, sem qualquer problema, o Lusitânia vai ascender aos céus. Com efeito, durante os primeiros minutos, tudo corre normalmente. O balão ascendeu na vertical e quando atingiu alguma altura, e como também era habitual, e tendo em conta os ventos dominantes de norte, começou a ser empurrado suavemente para sul, em direção a Gaia. Porém, quando estava a sobrevoar o Rio Douro, quando estava já em Vila Nova de Gaia, repentinamente, o balão é fustigado por uma corrente de ar que de um modo veloz o vai direcionar em direção à Foz e ao Atlântico. Muita gente ainda o observou sobrevoando o mar, mas a verdade é que nunca mais ninguém viu o Lusitânia e os seus tripulantes. Com efeito, o balão desapareceu sobre essas águas escuras do oceano desse mês de novembro, desapareceu na linha do horizonte e nunca mais ninguém o viu. Durante as horas seguintes, o pânico, a angústia vai-se instalar entre os amigos e os familiares de César Marques, Belchior da Fonseca e José António dos Santos. Uma angústia que se vai prolongar durante os dias seguintes, na certeza, cada vez crescente, cada vez mais acentuada, de que eles não regressariam. É verdade que nas horas seguintes ao desaparecimento do balão, de imediato foram enviadas várias embarcações para o Atlântico. Regressaram, muitas horas depois, sem qualquer vestígio. O balão, aparentemente, não caíra nas imediações, ao largo do Douro. E por isso, com muita esperança, com muita angústia, durante os dias seguintes, todos os barcos que vão arribando ao Douro e a Leixões são interrogados sobre se haviam avistado nos céus, ou quem sabe, no mar, vestígios do Lusitânia. Mas
não há nenhuma notícia do balão e dos infelizes pioneiros da nossa aviação. À reporta dos mercados, os cegos vão começando a cantar a tragédia do Belchior e dos outros pilotos do Lusitano. As semanas vão passando. Também vão surgindo alguns rumores, boatos, afinal, de que o balão, afinal, chegara à Madeira e que os três heróis estão de regresso. Mas é apenas um boato. Como será um boato? Aqueles que afirmam terem visto ou saberem de notícias de que eles estariam no Brasil. Boatos, sempre boatos. A verdade é que nunca mais regressaram. Entretanto, aqui, em Vilar do Paraíso, desesperado, João Marques e a sua esposa, os pais de César, pedem ao pároco local que anuncie na missa que eles estariam dispostos a entregar a quem lhes trouxesse notícias do seu filho o peso de César em ouro. Nascia assim a lenda do menino de ouro, a que ficará associado uma estrutura que o pai, João Marques, manda construir aqui, na sua quinta. De facto, a construção desta grande torre neogótica na Quinta da Chamorra é associada, segundo a tradição, à morte do menino de ouro. João Marques, o seu pai, tê-la-ia construído para daqui, do alto desta construção, poder observar o mar, na esperança de ver o seu filho regressar. Há, no entanto, outras pessoas aqui em Vilar do Paraíso que defendem que a torre já existia antes desse nefasto acidente. Aliás, teria sido mandada construir por João Marques para responder aos sonhos de aventura, aos desejos de voos em balão do seu filho César. Aqui, do alto, César imaginaria essas suas aventurosas viagens de balão, ao mesmo tempo que dava aso ao seu gosto e estudo pelos astros e pelos ares. Mas, para grande parte das pessoas, de facto, esta torre prende-se com esse desgosto do pai, com essa vontade de ver chegar do mar, que daqui se tem uma ótima panorâmica, ver chegar o seu filho. Mas há outras lendas, outras tradições em torno desta torre, nomeadamente sobre o ponto mais alto desta construção, bem lá no topo, uma estrutura em ferro e vidro. Parece-nos um farol, um pequeno farol. E contam os mais velhos de Vilar do Paraíso que, com efeito, durante muitos anos, à noite, aquele farol, aquela estrutura metálica, estava iluminada à noite. Era uma vez mais João Marques que, numa última tentativa, procurava sinalizar para o filho que pudesse regressar do mar, indicar onde estava a sua casa. Há, no entanto, uma outra lenda. Uma lenda que explica que aquela estrutura metálica semafórica teria sido edificada por volta de 1914 por um alemão que havia, entretanto, adquirido aqui a Quinta Vilar do Paraíso e que era um espião e que lá do alto enviaria sinais para os submarinos alemães que passavam aqui, ao largo de Vila Nova de Gaia. Entretanto, em meados do século XX, nos inícios dos anos 50, a Quinta da Chamorra, que entretanto fora rebatizada popularmente pelos factos que narramos como a Quinta do Menino de Ouro, é adquirida por um advogado, o Dr. Ponciano Serrano, um homem dotado de uma enorme curiosidade e um grande apego à prática agrícola, e que vai introduzir aqui, nesta sua propriedade, no início dos anos 70, plantação de um fruto exótico. Na verdade, a sua origem é chinesa. Um fruto que exige solos muito férteis e bem irrigados. A plantação do kiwi, porque é do kiwi que nós estamos aqui a falar, vai acabar por se revelar de enorme produtividade aqui,
nesta quinta e, afinal, no nosso país. E por isso, quando hoje olhamos para os kiwis que inundam o nosso mercado e tendo em conta que somos grandes produtores desse fruto, temos que nos lembrar que a história do kiwi em Portugal e, segundo alguns investigadores, mesmo em toda a Península Ibérica, começou aqui, nesta quinta de Vilar do Paraíso. Uma quinta marcada pela tragédia, marcada pela lenda, mas marcada também por novos adventos e progressos na história da agricultura portuguesa. A agricultura, que de resto está repleta de outros factos, de outras lendas, enfim, pretextos para futuros caminhos da história.